Irmãos, nesta quarta-feira nós queremos estudar um pouco a respeito de oração. Evidentemente que é um tema muito extenso, mas dentro do tempo que nós temos disponível, vamos observar alguns fatores, alguns pontos que são fundamentais para que nós possamos ter uma vida de comunhão verdadeira com o Criador, uma vida de sujeição aos princípios de Deus, porque a oração, amados, ela nos aproxima do Criador. Amém? Nosso tema, Jesus ensina-nos a orar. Mas o interessante, amados, é que a palavra do Senhor mostra que Jesus, mesmo talvez não precisasse orar, porém ele estava continuamente em oração. Talvez Jesus não precisasse passar aqueles momentos ali aos pés do Senhor, clamando em oração, mas ele estava continuamente em oração e ensina-nos esta necessidade. Um dos grandes problemas na igreja é a falta de oração. As pessoas não querem orar, não sentem prazer em orar. As pessoas não querem saber de buscar o Todo-Poderoso em oração, em estreitar a comunhão com o Criador. Os irmãos muitas vezes não têm buscado essa unidade com o Todo-Poderoso que só a oração nos possibilita. Só a oração. Para que nós possamos ser amigos de alguém, eu preciso conversar com este alguém, andar com este alguém, viver com esse alguém, tornar-me íntimo de alguém. Só é possível quando nós estamos juntos, andando juntos. Só assim é possível vivermos em unidade e estarmos segundo a vontade do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus mostra-nos que a oração ela é imprescindível. Nós não podemos abrir mão da oração para que tenhamos uma vida verdadeiramente aos pés de Cristo Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor cada dia mais para experimentarmos o poder do Senhor, experimentarmos a sua glória, para vivermos a sua verdade e para estarmos aos seus pés. Amém? Nós vamos orar, portanto. Senhor, nós te glorificamos nesse momento pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos clamar, meu Deus, que tu venhas falar aos nossos corações, trazendo a revelação que nós precisamos, nos dando a direção, Senhor, para que nós possamos saber como aproximar-nos de ti e vivermos a tua vontade. Senhor, fala conosco, ensina-nos, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, o Senhor Jesus, a cada instante do seu ministério sobre a face da terra, ele tinha como objetivo ensinar os seus seguidores. Ensinar como agir, como se portar nessa terra. O objetivo de Jesus era ser um professor e aqueles que andavam com ele, discípulos, alunos, aprenderem com ele como melhor viver a verdade de Deus. Foi para isso que Jesus veio e foi para isso que ele teve seu ministério sobre a face da terra, para que aqueles que andassem com ele aprendessem a melhor forma de servir ao Todo-Poderoso, a melhor forma de viver os princípios deixados pelo Senhor, irmãos. E ele ensinou os seus discípulos em diversas áreas, e uma das áreas foi exatamente a respeito da oração. O Senhor Jesus ensinou-nos a orar, ele deixou-nos as bases para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor em oração, para que nós possamos ter uma vida de oração com o Todo-Poderoso. Nós vemos, irmãos, que o ministério de Jesus ele foi pontilhado com muitas orações. Quando você lê a palavra, você vê Jesus orando no monte, você vê Jesus orando no campo, nas praias, você vê Jesus buscando o Todo-Poderoso. Talvez nós não entendamos muito bem por que Jesus buscava a Deus, sendo ele Deus encarnado. Ele estava na situação de homem, irmãos. E como homem, a nosso exemplo, precisamos dessa proximidade com o Todo-Poderoso para dele recebermos o poder necessário para fazermos a obra, para estarmos firmes e fortes nessa jornada que nós temos que andar no nosso dia a dia. Foi por isso que Jesus orava, porque ele precisava encher-se daquilo que era do Todo-Poderoso. Ele, como homem, ele estava despido da glória celeste. A Bíblia diz que ele abdicou o trono e ele tornou-se homem
e como homem, ele precisava fazer tudo quanto precisamos hoje fazer para que tenhamos comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Essa é a verdade da palavra do Senhor, essa é a realidade da palavra. E quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver os ensinamentos de Cristo Jesus e quão importantes são esses ensinamentos para a nossa vida, o quão importantes são esses ensinamentos. Jesus era um homem de oração, um homem de busca, um homem que estava sempre, continuamente na presença do Todo-Poderoso. Em Lucas capítulo 11, versículos 5 até o 8, nós vamos ver algumas situações que são importantes para que entendamos a necessidade da perseverança na oração. Nos diz a palavra: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro da casa, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser meu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Nesse texto, irmãos, vemos uma parábola na qual Jesus diz que alguém chegou à residência de outro, necessitado de pão, e ele diz que era preciso estar ali, batendo na porta, com insistência, irmãos, com insistência. É o ensinamento do Senhor a respeito da nossa insistência, da nossa perseverança na busca da presença de Deus. Eu não posso apenas bater uma vez na porta do Senhor, bati apenas uma vez na porta do Todo-Poderoso, sento-me e fico esperando. Mas, se o Senhor não me atender, eu tenho que continuar, eu tenho que insistir, eu tenho que bater, eu tenho que perseverar, irmãos, perseverar, para que assim eu receba aquilo que Deus tem para comigo, aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos perseverar, irmãos. E quando nós perseveramos, nós estamos mostrando que acreditamos no Senhor, que temos fé no Todo-Poderoso, que temos convicção que o Senhor há de nos ouvir, há de estar com seu braço voltado, pronto a nos abençoar. E outro aspecto, irmãos, é que a perseverança, a persistência e a perseverança, ela precisa ser qualidade do povo de Deus. As coisas do Senhor, irmãos, elas não acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes você tem que insistir, para que o Senhor ouça, para que o Senhor mova em teu favor, para que o Senhor te conceda, amados. E temos assim, amados, muitos exemplos na palavra de Deus, da insistência, da perseverança na presença do Todo-Poderoso. Quando nós somos persistentes, perseverantes, nós com certeza vamos mover o coração do Senhor, amados, e Ele há de nos atender, há de nos abençoar. Portanto, uma das qualidades é perseverança, a outra é acreditar que Deus pode te abençoar, que Deus pode mover em teu favor, que Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida daquele que crê. E quando assim fazemos, amados, veremos a glória de nosso Senhor manifestar-se em nosso favor e seremos abençoados naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas, irmãos, não nos esqueçamos, Jesus, ele também foi persistente na presença do Senhor. Há um texto bíblico que Jesus subiu ao monte e ele foi orar. E ele estava orando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Os seus discípulos subiram com ele, estavam ali, cansaram-se e estavam dormindo. Jesus voltou, estava dormindo, acordou-os e voltou para orar. Mais uma vez chegou Jesus e lá eles estavam dormindo. Jesus voltou para orar. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, ele valorizava a oração, era um homem de oração, era um homem persistente na oração. E seus discípulos muitas vezes não tinham a mesma persistência. Nós também muitas vezes não temos a mesma persistência, mas nós não podemos deixar, queridos, deixar de forma alguma de buscar o Senhor com toda a força que o Senhor nos concede.
Outro exemplo da valorização do Senhor Jesus com relação à oração está em João capítulo 11, versículos 41 e 42. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Nos diz a palavra: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. É um texto que refere-se à morte e ressurreição de Lázaro, e ali o Senhor, antes de ressuscitar Lázaro, o Senhor Jesus fez uma oração. O Senhor Jesus entrou em comunhão com o Todo-Poderoso, e nessa oração, irmãos, nós vemos que Jesus afirma que o Senhor sempre o ouvia. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Então o Senhor Jesus mostra-nos, irmãos, que quando nós somos persistentes, homens que buscam a presença do Todo-Poderoso, Ele nos ouve e Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E vemos ainda que o Senhor Jesus continua dizendo: eu sabia que sempre me ouves. Amém? Eu sabia que sempre me ouves. Assim também a nossa vida, irmãos. O Senhor Jesus diz que nós precisamos ser seguidores dEle, fazermos a vontade dEle, observarmos aquilo que Ele fez e fazermos a mesma coisa. E nós, amados, nós não podemos parar, mas temos, mesmo que sejam situações difíceis, permanecermos na presença do Senhor e buscarmos a comunhão com o Todo-Poderoso, buscarmos, amados, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? E o Senhor, com certeza, da mesma forma que fez através de Jesus, Ele pode fazer através de cada um de nós. O Senhor pode te usar para manifestar a sua graça, para manifestar o seu poder, para manifestar aquilo que vai honrar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Outro aspecto interessante da oração está em Isaías capítulo 59, versículo 1. Nós vemos que Deus tem o desejo de atender-nos. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém, amados? Nós vemos, queridos, que Isaías, antes mesmo do nascimento de Cristo Jesus, já apontava para a glória do Todo-Poderoso, já apontava para a glória de Cristo Jesus, e ele falava, irmãos, sobre o nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele que está sempre com a mão pronta, a mão estendida para nos abençoar, a mão estendida para fazer-nos cada dia mais crescer na presença do Todo-Poderoso, e para recebermos assim, aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Irmãos, nós precisamos aprender a continuar na busca pela presença do Senhor. Mas é interessante ressaltar, queridos, que Jesus viveu em santidade. E isso é fundamental. Para nós recebermos de Deus as bênçãos que Ele tem reservada, aquilo que Ele tem para cada um de nós, é necessário desenvolvermos uma vida de santidade. Nunca nos esqueçamos disso, irmãos. A santidade, ela é fundamental para que a porta do eterno se abra sobre a nossa vida, para que o braço do Senhor nos abençoe, para que a graça do Todo-Poderoso se manifeste sobre a nossa vida. Não adianta ser persistente, ser perseverante, até mesmo acreditar, sem viver Jesus. Eu tenho que viver Jesus. Eu tenho que colocá-lo em prática, para que assim, irmãos, eu esteja devidamente habilitado para acessar a presença do Senhor e dele receber a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Entendamos isso, irmãos. Jesus nos ensina a orar, Ele valorizava a oração, Ele fazia continuamente uso da oração para ter a comunhão necessária com o Criador, com o Todo-Poderoso. E Ele ensina-nos a andar nesses caminhos e a viver a verdade do Todo-Poderoso. Na segunda parte, amados,
nós vemos que Jesus ensinou-nos a orar. Primeiro, Jesus valorizou a oração. Segundo, Jesus ensinou a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz: os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então nós vemos, irmãos, que os discípulos eles tinham uma certa dificuldade com a oração. E eles buscavam, eles queriam saber qual a melhor forma, qual a forma correta para desenvolver a oração, para ter essa comunhão com o Todo-Poderoso. E Jesus, irmãos, Ele ensinou-nos a forma correta para nós nos aproximarmos do Todo-Poderoso, para nós nos colocarmos em comunhão, em contato e em comunhão com o Criador. Nós vemos que o Senhor, além de nos ensinar, Ele dá até um modelo de oração, que é a oração conhecida como Pai Nosso. O Senhor nos deu esse modelo, irmãos. Não que vamos ficar necessariamente repetindo aquela oração, mas sim que possamos usar as bases da oração do Pai Nosso, para que nós possamos ter uma oração contínua, possamos ter um contato contínuo com o Todo-Poderoso. Amém? Nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus ensinou os seus da seguinte forma. Primeiro, é preciso que haja súplica nas orações. Nós precisamos suplicar. A oração, ela precisa suplicar. Embora isso não seja fundamental, há quem trata, irmãos, a oração como uma necessidade de súplica. Nós precisamos continuamente estar suplicando ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia. E quando assim fazemos, nós vamos experimentar o poder de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Suplicar a graça do Senhor, clamar pela graça de Deus, é necessário, irmãos, é uma necessidade de cada um de nós. Nós temos que aprender, irmãos, a nos derramar diante do trono do Senhor e clamar pela sua graça, pela sua misericórdia, clamar pelo seu poder, para que nós possamos assim receber aquilo que necessitamos para nossas vidas. João capítulo 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, irmãos, o Eterno está pronto a atender-nos. O Eterno está pronto a atender a tua petição, a tua súplica. É preciso, portanto, que você abra a tua boca e que você apresente diante do Senhor a tua necessidade. Nós precisamos, irmãos, apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, falar para o Senhor aquilo que precisamos, e Ele com certeza há de mover em nosso favor, abrir as portas dos céus e nos abençoar com aquilo que nós precisamos. Amém? Portanto, irmãos, a oração, ela precisa ser marcada pelo clamor, pela súplica. Outro aspecto que o Senhor nos ensina é a respeito das vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículos 5 até o 8. Nos diz a palavra: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós temos visto que muitas vezes as nossas orações são marcadas apenas por vãs repetições. E temos visto, irmãos, que dentro do cristianismo há muitos que estão orando da seguinte forma, e repete a mesma frase, uma após outra, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, achando que desta forma há de mover o coração do Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, e a palavra nos ensina, irmãos, que a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com o Senhor. A nossa intimidade com o Todo-Poderoso, ela precisa ser tão grande a ponto de conversarmos com o Senhor, conversarmos com o Todo-Poderoso. É comum, irmãos, nós vermos
muitas vezes em algumas publicações evangélicas, algum tipo de oração, ou recebermos algum tipo de oração, e as pessoas querem repetir aquelas orações, e ficar repetindo aquilo, mas também não é dessa forma. Há muitas orações de pessoas famosas, que você acha que, se você também ao fazer aquela oração, vai mover o coração do Senhor, mas não vai, amados. A oração pode ser do bispo, pode ser do apóstolo, pode ser do pastor, pode ser de qualquer outra pessoa, mas é dele com o Senhor. Se você lê-la, não vai mover o coração do Senhor. Você está dentro das vãs repetições. É preciso que haja espontaneidade. Nós precisamos ter a liberdade de falar com o Senhor. Talvez você não vá orar tão bonito quanto o apóstolo, não vá orar tão bonito quanto o bispo, mas para o Senhor, irmãos, o que importa é o coração puro, ligado a Ele. O Senhor, na verdade, não está muito preocupado, na verdade Ele não tem nenhum tipo de preocupação com palavras bonitas, com orações que são verdadeiros poemas. Isso não vai mover o coração do Senhor. As poesias das orações não moverá o coração de Deus, mas o que moverá o coração de Deus é uma vida reta e consagrada totalmente a Ele. Nós precisamos entender essa verdade e não nos preocuparmos com aquilo que vamos falar ou não para o Senhor. Mas o que Deus quer é que haja sinceridade no teu coração, marcado pela santidade, marcado pela proximidade, pelo amor que você tem para com o Todo-Poderoso. E é isto que fará que a tua oração seja ouvida pelo Todo-Poderoso. Entendamos isso, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos falar muito bem. Nós não temos muito o que falar para o Senhor, não temos palavras bonitas, não somos poetas, não somos compositores, enfim, mas temos um coração quebrantado diante do Mestre, e é isto que sobe como aroma suave e agradável diante do Todo-Poderoso. E diz ainda: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Outro aspecto, irmãos, é que nós precisamos fazer apenas para o Senhor ver. O interessante é que Deus não quer publicidade. Ele não quer que nós façamos publicidade de nossos atos. O Senhor não quer. Se você ora, Deus quer que você faça isso em secreto, que você faça isso ali com Ele. Evidentemente que nós oramos publicamente, na igreja ou outro lugar, claro, oramos sim. Mas aquela oração da comunhão sua com o Todo-Poderoso, o lugar certo é lá no quarto, é no monte, é na mata, é no lugar reservado, porque ali você pode derramar teu coração diante do Senhor. Por isso que é muito bom orar no monte, muito bom orar na mata, porque ali você tem liberdade, você não está muito preocupado com quem está te ouvindo. A sua preocupação é que Deus te ouça, é que o Senhor esteja ouvindo a tua oração. E ali você derrama teu coração diante do Mestre, irmãos. A recomendação do Senhor é que você entre no teu quarto, feche a porta e ali orarás em secreto. E Deus que vê em secreto nos recompensará. Amém? Essa é a recomendação do Senhor para as nossas vidas com relação à oração. E Ele diz que nós não podemos nos assemelhar a estes que acham que pelo muito falar ou pelas palavras bonitas hão de mover o coração do Senhor. Outro aspecto da oração é que nós podemos orar também através dos louvores. Muitas vezes, irmãos, você está louvando ao Todo-Poderoso, é uma letra que já foi composta por alguém, mas você está louvando aquilo que está derramando do teu coração diante do trono do Senhor. Você está ali clamando ao Todo-Poderoso através do cântico. O Senhor também ouve, irmãos, o Senhor também ouve. No Salmo 42, versículo 8, está escrito: à noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Assim diz o salmista: a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Você que canta, você que tem a facilidade para louvar, você também pode orar, louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que está aqui na igreja, louvando e adorando o Todo-Poderoso, o teu louvor, além de ser uma forma de adoração ao Criador, ela também pode subir como oração, como clamor ao Senhor,
porque você tomará a letra do louvor e você falará para o Senhor, através daquela letra, a tua necessidade e pedirá ao Senhor que venha sobre a tua existência de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Irmãos, nós vemos, queridos, que a oração ela é fundamental na igreja. É uma pena que a igreja não gosta de orar. É uma pena, irmãos. Mas como é que nós vamos receber o poder do Senhor se não for em oração? Dia desses eu comentei, eu acho que foi aqui na igreja, se não foi, foi na rádio, mas eu comentei a respeito de um livro chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé é um livro que traz o testemunho de algumas pessoas, através das quais nasceram grandes avivamentos no século passado. Há uns 2 séculos atrás, aliás. Nasceram grandes avivamentos. Mas essas pessoas, amados, elas, para serem usadas pelo Senhor, elas pagaram o preço da oração. Elas dedicaram tempo à oração. As suas vidas, irmãos, eram de joelho na presença do Senhor. E para que nós possamos ver também o avivamento acontecer na nossa igreja e nessa cidade, a igreja precisa pagar o preço em oração, irmãos. Nós temos que aprender isso. Nós temos que ter prazer no Senhor, ter prazer em Deus. Algo que me chama muito a atenção é que Jesus, ele poderia abrir mão da oração. Ele poderia falar para Deus: olha Deus, o negócio é o seguinte, eu não vou ficar orando porque tu já me conheces, tu sabes qual é o teu plano para a minha vida, tu sabes o que eu estou nessa terra para fazer, tu sabes qual é o objetivo da minha existência, eu não vou ficar perdendo tempo com oração, apenas me abençoa. Apenas me abençoa. Jesus poderia ter fechado desta forma com o Todo-Poderoso, mas Ele queria ensinar-nos que é preciso ter tempo para oração. É preciso ter tempo para orar, ter tempo para clamar a presença do Senhor, ter tempo para buscar a presença do Mestre, irmãos. E se Jesus assim o fez, nós precisamos também fazê-lo, queridos. E a igreja, irmãos, ela precisa amar orar, ela precisa ter prazer na oração, ela precisa ter alegria na oração. Nós precisamos ter prazer na oração, precisamos ter alegria na oração, nós precisamos ter tempo para buscar a presença do Senhor, nós precisamos ter tempo para estar na presença do Todo-Poderoso, no nosso lar, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, onde quer que estejamos. Eu tenho, irmãos, que desenvolver vida de oração, para que assim eu receba de Deus as bênçãos que eu necessito para a minha vida. Amém? Mas o Senhor Jesus ainda nos ensinou alguns outros aspectos a respeito da oração. E nós precisamos ver que é interessante, irmãos. Haja vista que há muita formalidade na nossa cabeça. Nós temos muita formalidade. Por exemplo, para alguém pregar na igreja, o ideal seria que ele estivesse de terno e de gravata, todo bonito. Mas por quê? Já parou para pensar a respeito do porquê? Porque alguém não poderia estar com uma roupa simples e ser usada pelo Senhor? Porque é convenção nossa, irmãos. O homem tem convenções, ele tem entendimento, e ele acha que Deus move segundo o entendimento humano, segundo a mente humana. Eles acham que Deus, ao olhar para alguém, ele está enxergando o terno, a gravata, a roupa bonita, o sapato bonito do camarada, mas na verdade o que Deus enxerga na gente não é isso. O que Deus enxerga na gente é aquilo que nós não enxergamos, é a nossa alma, irmãos. É a nossa alma. Nós não enxergamos isso. Eu não consigo ver a alma do Edinaldo, do irmão Cosme, mas Deus, Ele não consegue ver o teu exterior, Ele quer ver o teu interior. É o nosso contrário. Nós olhamos para o exterior, Deus olha para o interior. E para o Senhor, irmãos, mesmo que você esteja usando uma roupa simples, você pode ser usado poderosamente por Deus na manifestação do Evangelho. Jesus, por exemplo, ele usava roupa simples. A Bíblia não diz que Jesus usava uma roupa de sacerdote, que ele usava uma roupa com todo aquele paramento, com todos aqueles acessórios que eram comum ao sacerdócio. Quando Judas traiu a Jesus, Judas falou para o soldado: olha, eu vou beijar o camarada, aquele que eu beijar é o Jesus, é o Senhor, é o Messias, é Ele, pega aquele. Mas por que isso? Porque provavelmente
Jesus estava com uma roupa comum a ponto de misturar-se com as demais pessoas. Jesus não era muito conhecido das autoridades. Por isso, os soldados tinham essa dificuldade em identificar quem era Jesus. E certamente ele não estava todo bonitão, todo de sacerdote. Ah, é o camarada de sacerdote, é aquele que está vestido de sacerdote, aquele é Jesus, a ele prenda. Mas certamente a senha do beijo foi exatamente por isso, irmãos. E nós precisamos entender que essas convenções do homem, esse entendimento do homem, nem sempre é o entendimento do Senhor para as nossas vidas. Com relação à oração, nós temos um monte de entendimento. Eu não posso orar deitado, porque se eu orar deitado, o Senhor não vai ouvir a minha oração. Já parou para pensar nisso? Geralmente nós não oramos deitado. Mas por que não oramos deitado? Porque o homem, ele conclui que se você está deitado, é um desrespeito diante do Senhor. Mas como pode ser desrespeito se você anda 24 horas por dia diante do Senhor, se você entra no banheiro com o Senhor, se você vai trabalhar com o Senhor, se você tem momentos familiares com o Senhor, como isso pode ser desrespeito? Mas o nosso entendimento é este. Nós compreendemos que alguns momentos desrespeitam o Senhor e outros não desrespeitam. Mas se nós observarmos bem, irmãos, o Senhor ele nos vê continuamente, 24 horas por dia, onde quer que nós estejamos, inclusive no banheiro. Tem pessoas, amados, que dormem de roupa, porque tem um texto bíblico que diz que o homem não pode estar despido quando o Senhor voltar. Mas o texto fala a respeito do pecado. Aí o cara coloca a roupa, porque ele entende que é a roupa. E corre o risco de tomar banho de roupa. Porque é o entendimento do homem, é a convenção do homem. É isso que o homem entende. Mas, amados, nós não podemos olhar dessa forma. Nós temos que olhar, é que a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, ela está acima de todas essas situações. A minha vida de comunhão com o Senhor é a cada instante da minha vida, onde quer que eu esteja. E se eu estiver deitado, eu preciso, na verdade, estar em comunhão com o Senhor deitado. Se eu estiver de pé, em comunhão com o Senhor de pé. A minha comunhão com o Senhor, ela não pode cessar quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, quando eu entro no banheiro e fecho a porta, quando eu vou trabalhar. Estou indo trabalhar, estou deixando a minha comunhão com o Senhor em segundo plano, porque vou trabalhar. Não funciona assim, gente. Portanto, amados, essa convenção, a postura do corpo no momento da oração, claro, é um entendimento nosso. E nós fazemos porque achamos que assim nós vamos agradar ao Senhor. E por isso nós oramos muitas vezes de joelho, muitas vezes em pé, muitas vezes nós escolhemos alguma forma de preferência para estarmos diante do Todo-Poderoso. Mas, se você estiver deitado, o Senhor vai te ouvir da mesma forma. Se você estiver andando pelas ruas e orando, o Senhor há de ouvi-lo da mesma forma. Se você estiver no monte, o Senhor há de ouvi-lo. Amém? Mas o Senhor também deseja, queridos, o Senhor também deseja que você separe momentos especiais, que você fechou para o Senhor. É por isso que você vai ao monte, é por isso que você fecha a porta do seu quarto, para ali você estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A manifestação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio como línguas de fogo, diz a Bíblia que a casa foi cheia pelo poder do Senhor. E eles estavam assentados. Olha que interessante. Eles não estavam de pé, não estavam clamando, estavam assentados. Atos 2:2. Outro aspecto, 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Ana falava baixinho com o Senhor. Então Ana, quando ela necessitava da gravidez, ela queria seu filho, ela ansiava pelo seu filho, ela não estava ali gritando diante do Senhor, gritando com todos os seus pulmões, mas
diz a palavra: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha que interessante. E foi uma oração poderosa diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. E nasceu Samuel. Então nós vemos, irmãos, que Ana não estava clamando: Senhor, ó Senhor, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho, Senhor. Ela não estava gritando, não estava ali com todos os seus pulmões, mas ela estava baixinho, apenas balançava os lábios, falando com o Senhor. Amém? O que Deus quer na verdade, irmãos, é o coração quebrantado, é o coração sensível, é um coração cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando nós estivermos dessa forma, o Senhor vai te ouvir onde quer que você esteja, onde quer que você esteja. Nós vemos ainda no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando irei e me verei perante Deus. Nós precisamos, como eu disse anteriormente, desenvolvermos intimidade com o Criador, desenvolvermos intimidade. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante Deus? Esta é a pergunta do salmista. Nós precisamos também ter sede de Deus, ter sede de Deus. O interessante é que parece que a igreja contemporânea não tem sede de Deus. Parece que não tem sede de Deus. As pessoas estão apenas querendo agradar ao Senhor com seus cultos dominicais. Eu indo à igreja ao domingo, estou agradando o Senhor, está muito bom desta forma. Mas não há aquele anseio, fica claro, não há aquele anseio por aquilo que é de Deus. Não há anseio, não há prazer, não há busca, não há o mergulhar naquilo que é do Senhor. Não há, irmãos, por incrível que pareça. Eu conheço uma pessoa que o seu trabalho exigia que ele estivesse viajando no dia de culto. E todo dia de culto ele estava viajando. Mas o Espírito Santo tocou no coração dele. E ele parou de viajar nos dias de culto para estar na casa do Senhor, para junto com os irmãos glorificar o nome santo de Deus. Isso é sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. É sensibilidade, amados, é sensibilidade. Nós precisamos também ter esse anseio por aquilo que é de Deus, esse prazer por aquilo que é de Deus, e não termos apenas dias preferidos de culto. Meu culto preferido é o culto de domingo. Meu culto preferido é o de quarta, é o de sexta. Nosso culto preferido, irmãos, é aquele momento que nós podemos nos achegar diante do Senhor, para nos colocarmos diante dEle. Eu preciso ansiar, ter prazer, ter alegria em estar na presença do Senhor, irmãos. Ter alegria. Outro aspecto extremamente necessário é a humildade. A humildade. Lucas capítulo 23, versículo 39. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse texto refere-se ao momento da crucificação. Dois bandidos, um do lado do outro, e um deles olhava para Cristo Jesus e apontava: e aí, Jesus, tu não é o Cristo, tu não é o Messias? Salva-te, salva-te, desce dessa cruz, tira a gente também daqui. Veja, irmãos, muitos estão agindo assim com o Todo-Poderoso, estão apontando para Deus e exigindo de Deus que Ele faça alguma coisa. Apontam para o Senhor e querem tratar Deus como se fosse um empregado, como se fosse alguém subalterno. Faça, Deus, faça. Mas não é assim, irmãos. O Senhor, Ele não atende os arrogantes, não atende aqueles que têm suas orações abusivas. Não, o Senhor não atende a estes, mas o Senhor atende o coração que é sensível, que é humilde ao Todo-Poderoso. E nós vemos que o outro que estava na cruz com Cristo Jesus, esse diz: Senhor, lembra-te de mim. Veja, irmãos, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O outro não ouviu isso do Senhor Jesus, mas aquele que foi humilde, esse recebeu a misericórdia do Senhor, esse tomou para si a graça do Todo-Poderoso, e o Eterno olhou para ele, e o Eterno manifestou a sua graça em seu favor, e prometeu que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso, irmãos. Nas nossas orações, amados, é preciso muito cuidado, porque o capeta tem ensinado através dos seus, que você pode colocar Deus no canto da parede e exigir de Deus, como se Deus tivesse a obrigação em te atender. Mas na palavra nós não encontramos textos que nos dê base para isso. Mas todos os textos, nós vemos pessoas que se humilharam diante do Senhor, que clamaram, que jejuaram, que quebraram a sua carne, que quebraram a sua vontade, para receber de Deus aquilo que necessitavam para as suas vidas. Assim também nós precisamos ser pessoas que quebrante-se na presença do Senhor e que viva a verdade do Todo-Poderoso dia após dia, momentos após momentos. Nós temos que ter muito cuidado no lidar com Deus, muito cuidado. É preciso muito zelo na forma que nós tratamos Deus, porque o Senhor, irmãos, não é homem para ser tratado como homem, mas é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e Ele precisa ser tratado como tal, como o Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem domínio sobre todas as coisas. E que nossas orações, irmãos, nós possamos observar a necessidade de viver a verdade do Senhor, colocá-la em prática no nosso dia a dia, para que assim nós possamos ter condições de acessar o trono do Senhor, acessar a vontade de Deus, que nós possamos acreditar, sermos persistentes. Nós precisamos, irmãos, ter certeza que Deus pode nos abençoar, pode nos fortalecer, mas nós precisamos nos derramar diante do Senhor, dia após dia, para que a vontade dEle se manifeste nas nossas almas. Amém? Oremos sem cessar, lembrando que o Senhor sabe do que você precisa. Apenas apresente-se em santidade e fale para o Todo-Poderoso que tu necessitas, mas que a vontade dEle seja feita, porque a nossa visão a respeito da nossa necessidade, ela é um pouco deturpada pelo nosso entendimento, e a visão correta é aquela que Deus tem para conosco, a visão de Deus para conosco, porque Ele sabe o que nós precisamos, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, e queremos, Pai, pedir que tu venha nos abençoar, para que nós possamos ter um entendimento cada vez maior da tua palavra, e que possamos nos achegar diante do teu trono, Senhor, e assim sermos abençoados pela tua graça e pela tua grande misericórdia para conosco. Senhor, eu quero declarar a tua bênção sobre cada um desses que nos ouve, que nos vem. Abençoe cada um desses que estão aqui também, Pai, para que eles possam ver e possam sentir a tua santa e bendita presença nas suas vidas. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 537.